Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Pela segunda vez, agora num novo depoimento, o ex-presidente Lula ficou frente a frente, olho no olho, com o juiz Sérgio Moro, que já o condenou em um outro processo. Vamos a um breve resumo do que se trata. A Lava Jato, no âmbito da Lava Jato, acusa o ex-presidente Lula de ter recebido 13 milhões de reais em propinas da empreiteira Odebrecht. Esses 13 milhões teriam resultados na compra de um terreno para o Instituto Lula, num segundo apartamento em São Bernardo. Lula é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Até agora, o ex-presidente, contra ele foram oferecidas 9 denúncias, ele se tornou réu em 6 delas. A ação do triplex do Guarujá, que resultou na condenação a qual me referi, essa condenação foi de 9 anos e 6 meses, é por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O recurso para a segunda instância está aguardando julgamento. O juiz Sérgio Moro começou fazendo perguntas sobre o apartamento vizinho ao de Lula em São Bernardo do Campo. O Ministério Público afirma que esse apartamento pertence a Lula e foi pagamento de propina da Odebrecht. A defesa de Lula alega que o imóvel é alugado. Moro queria saber se Lula tinha os comprovantes de pagamento dos aluguéis. O senhor, ex-presidente, sabe explicar como foi pago o aluguel desse imóvel a partir de fevereiro de 2011? Dona Maria ficou com a responsabilidade de fazer o contrato e de acertar aluguel, condomínio, IPTU e outras coisas da casa. Era tudo ela que fazia. O senhor Glauco da Costa Marques foi ouvido aqui em juízo, declarou que somente passou a receber o pagamento do aluguel do imóvel a partir do final de 2015, logo após a prisão do senhor José Carlos Bunlai. Essa é a afirmação dele. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não tinha conhecimento e fiquei surpreso com o depoimento dele, porque nunca chegou a mim qualquer reclamação de que não estava se pagando aluguel. Porque ele declarava no imposto de renda dele que pagava aluguel e eu declarava no meu imposto de renda, que a dona Marisa mandava para o procurador, o pagamento do aluguel. O senhor ex-presidente tem recibos do pagamento desses aluguéis? Deve ter recibo. Deve ter. Posso procurar o contador e saber se tem recibo. Salvo engano do juiz, esses recibos não foram apresentados ainda. O senhor ex-presidente sabe o motivo? É isso, eu não sei. Nem sei se já foi pedido para os advogados apresentar. Na sequência desse questionamento feito por Moro, Lula fez então críticas ao Ministério Público. O senhor é acusado pelo Ministério Público desde o ano passado de que esse apartamento seria, segundo o Ministério Público, do senhor e que o senhor não pagaria aluguel. Não foi possível levantar? O Ministério Público é muito engraçado. Eles inventaram que o triplex era meu. Eles agora inventaram que o apartamento é meu e não é. E ele sabe disso. Como inventaram a história do sítio que é meu e não é. Ou seja, 3 denúncias do Ministério Público por ilação. Porque eles têm a ideia de tentar transformar o Lula no PowerPoint deles. E eu poderia ficar zangado, nervoso, mas eu quero enfrentar o Ministério Público, sobretudo a Força-Tarefa, para provar minha inocência. Passo seguinte, o juiz Sérgio Moro indagou o ex-presidente sobre o terreno para a construção do Instituto Lula. Esse terreno também seria propina da Odebrecht, isto segundo o Ministério Público. O senhor José Carlos Bunlai, ele prestou um depoimento nesse processo aqui como testemunha. Ele declarou, e aqui eu sintetizo o que ele declarou, que ele teria sido procurado pela senhora Marisa Letícia, a senhora sua esposa, para implementar um espaço institucional para o Instituto Lula. E que esse imóvel da rua Berbeck Brandão serviria a esse propósito. E que ele, o senhor Bunlai, teria tratado com Roberto Teixeira e Marcelo Odebrecht sobre esse assunto. O senhor ex-presidente tem conhecimento disso? Todas as pessoas que trabalhavam comigo, todas as pessoas, todos sabiam que era proibido falar em qualquer coisa de Instituto Lula ou de Instituto de Memorial enquanto eu estivesse exercendo o cargo de presidente da República. Eu vi o Palocci mentir aqui essa semana, mas eu quero antecipar. Ninguém no meu governo, nem muito menos na minha casa, discutia comigo qualquer coisa de Instituto, porque eu dei uma ordem. Não quero discutir o futuro do Lula antes do dia 31 de dezembro de 2010. Quando eu deixar a presidência, eu vou discutir a minha vida. Era assim. Portanto, se conversaram com a Marisa, ela não me contou. Eu acho muito difícil ter conversado com a Marisa e ela não me contar.
O depoimento na semana passada ao qual o Lula se referiu, que vocês acabaram de conferir, é do ex-ministro e ex-homem forte dele, Antônio Palocci. Ele estava depondo nesse mesmo processo e ele disse que em 2010, Lula e a então presidente eleita Dilma Rousseff tiveram um encontro com o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, pouco antes da posse de Dilma. Nesse encontro, segundo o Palocci, foi discutido como a Odebrecht manteria um bom relacionamento com o governo Dilma. Senhor ex-presidente, no dia 30/12 de 2010, no penúltimo dia do seu mandato, o senhor teve reunião com Emílio Odebrecht e com a presidente Dilma? Essa agenda é mentirosa, ela não existiu. Eu conversei com o Emílio Odebrecht no dia 30 de dezembro, era o penúltimo dia. Eu tinha ido à Bahia inaugurar o 1 milhão de contratos do Minha Casa Minha Vida. E o Emílio Odebrecht me pediu o seguinte: presidente, eu estou em Brasília, eu estou passando o comando da empresa para o Marcelo Odebrecht e eu estava querendo ver se a presidenta Dilma nos recebia. Eu falei, que a Dilma é possível receber? Recebeu. Eu acho que não durou 10 minutos essa conversa. Certo, não tratou de instituto, não tratou. Jamais, eu vou dizer para a senhora aqui, jamais. O Emílio Odebrecht, que é um empresário que eu tenho um profundo respeito, tratou comigo de qualquer dinheiro para o PT. Jamais. Eu não era tesoureiro do PT, eu não era da direção nacional do PT, o PT tinha tesoureiro e a campanha tinha tesoureiro. Portanto, não havia porquê ir conversar comigo. Eu nunca admiti, nem ao Emílio, nem a nenhum empresário deste país que discutisse comigo um centavo. Nunca. Nesse mesmo depoimento do Palocci, que é objeto dessas perguntas feitas ao Lula, o Palocci declarou ainda que Lula e o empresário Emílio Odebrecht fizeram um pacto de sangue, que previa o pagamento de 300 milhões de reais em propinas para campanhas políticas. Nesse pacto, sempre segundo o Palocci, estavam contemplados o sítio de Atibaia e a compra do terreno para o Instituto Lula. Eu vi atentamente o depoimento do Palocci. Uma coisa quase que cinematográfica. E eu conheço o Palocci bem. O Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador. Sim. Sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. O Palocci é médico, é calculista, é frio. Nada daquilo é verdadeiro, então. Nada é verdadeiro. Certo. A única coisa que tem verdade ali é ele dizer que ele está fazendo aquela delação porque ele quer os benefícios da delação. Ou quem sabe ele queira um pouco do dinheiro que vocês bloquearam dele. Então eu fiquei vendo o Palocci falar. Ele inventou a frase de efeito, pacto de sangue, com o Emílio Odebrecht. Ele fez um pacto de sangue com os relatores, com os advogados dele e talvez com o Ministério Público. Certo. Porque ele disse exatamente o que o PowerPoint queria que ele dissesse. Ele fala, sabe, de um fundo, sabe, que hora é 300, outra hora é 200, mas que ele não soube, ele não estava lá, fui eu que contei para ele. Ele fala do terreno com a maior disfarçatez, que foi na minha casa, que conversou com a dona Marisa, que eu pedi para a dona Marisa, para ele conversar com a dona Marisa, porque a dona Marisa tinha, sabe, era muito brava. Essa mensagem eletrônica que eu lhe mostrei não confirma o envolvimento do senhor Palocci nessa negociação? Eu não sei se ele estava envolvido ou não, doutor. Eu não sei se ele estava, é o problema dele, se ele estava envolvido ou não. Eu só não quero que ele me envolva. Se ele está envolvido, se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu. Nesse depoimento de hoje, Lula reiterou que ele se acha vítima de perseguição. O Ministério Público, ligado à Lava Jato, enveredou por um caminho que vocês estão com dificuldade de sair. Então o objetivo é tentar encontrar alguém para me criminalizar. Esse é o objetivo. Em todas as ações que são feitas contra mim, o objetivo. Esses dias eu fiquei sabendo de uma pessoa que foi prestar depoimento na Polícia Federal, de 28 perguntas, 26 foram sobre o Lula. Qual a pessoa? Hein? Qual a pessoa? Não, quando tiver o processo eu venho dizer qual a pessoa. Então, se não é desse processo... É porque eu não vou citar nome, eu não vou citar nome porque eu não sou delator. Certo. Tá? Mas eu só quero dizer que há uma caça à bruxa. Então eu fiquei muito preocupado com a delação do Palocci, porque ele poderia ter falado, eu fiz isso errado, eu fiz isso. Ele, sabe, espertamente dizia, olha, não é que eu sou santo e pau no Lula. Não é que eu sou santo, que é um jeito de você conquistar veracidade na tua frase. Eu fiquei com pena disso, né?
Chegando nas declarações finais, um depoimento de pouquinho mais de 2 horas, o ex-presidente Lula dirigiu-se então diretamente ao próprio juiz Moro, que já o condenou uma vez. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial. Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim. Sim, porque não foi o procedimento na outra ação, doutor. Eu não vou discutir a outra ação Não foi. Com o senhor ex-presidente. Se nós fôssemos discutir aqui, a minha convicção foi que o senhor é culpado. Não vou discutir aquele processo aqui. O senhor está discutindo lá no tribunal e apresente suas razões no tribunal, certo? Se nós fôssemos discutir aqui, não seria bom para o senhor. Mas é porque nós temos que discutir aqui. Não vou interromper eu aqui vou a continuar gravação. Certo. Esperando que a justiça faça justiça nesse país. Perfeito. Pode interromper a gravação. O advogado do ex-ministro Antônio Palocci, Adriano Bretas, afirmou que quem é dissimulado é o ex-presidente Lula, que nega tudo aquilo que lhe contraria e disse, vamos abrir aspas, enquanto Palocci mantinha o silêncio, ele era apontado como um homem inteligente e virtuoso. Depois que passou a dizer a verdade, foi tido como calculista, fechamos as aspas. À noite após a audiência com o juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Lula participou de um ato político. O ex-presidente Lula foi à Praça Generoso Marques, no centro de Curitiba, onde se juntou a outros políticos do PT, como os senadores Gleice Hoffmann e Lindbergh Farias. E discursou para um grupo de apoiadores, 7.000 pessoas, segundo os organizadores, e 2.000 de acordo com a Polícia Militar. O ato terminou por volta das 7 da noite. De lá, Lula deixou Curitiba de carro. Em entrevista coletiva, os advogados do ex-presidente negaram que Lula tenha cometido qualquer crime. Ao longo de todo o processo, nós mostramos de uma forma clara, objetiva, que, a despeito da acusação formulada, o Ministério Público jamais demonstrou que qualquer valor proveniente de contratos firmados entre a Petrobras e esses consórcios com a participação da Odebrecht tenham gerado recursos dirigidos direta ou indiretamente ao ex-presidente Lula. O juiz Sérgio Moro ainda precisa ouvir um dos réus desse processo, o advogado Roberto Teixeira. O depoimento do amigo de Lula também seria nesta quarta-feira, mas foi transferido para a terça que vem por motivos de saúde. Só depois desse depoimento, os procuradores e advogados de defesa apresentam os últimos argumentos. E, em seguida, a ação é encaminhada para a sentença do juiz Sérgio Moro. Eu quero enfrentar o Ministério Público, sobretudo a Força-Tarefa, para provar minha inocência. Passo seguinte, o juiz Sérgio Moro indagou o ex-presidente sobre o terreno para a construção do Instituto Lula. Esse terreno também seria propina da Odebrecht, isto segundo o Ministério Público. O senhor José Carlos Bonlai, ele prestou um depoimento nesse processo aqui como testemunha. Ele declarou, e aqui eu sintetizo o que ele declarou, que ele teria sido procurado pela senhora Marisa Letícia, a senhora sua esposa, para implementar um espaço institucional para o Instituto Lula. E que esse imóvel da rua Berbeck Brandão serviria a esse propósito. Que ele, o senhor Bonlai, teria tratado com Roberto Teixeira e Marcelo Odebrecht sobre esse assunto. O senhor ex-presidente tem conhecimento disso? Todas as pessoas que trabalhavam comigo, todas as pessoas, todos sabiam que era proibido falar em qualquer coisa de Instituto Lula ou de Instituto de Memorial enquanto eu estivesse exercendo o cargo de presidente da República. Eu vi o Palocci mentir aqui essa semana, mas eu quero antecipar. Ninguém no meu governo, nem muito menos na minha casa, discutia comigo qualquer coisa de Instituto, porque eu dei uma ordem. Não quero discutir o futuro do Lula antes do dia 31 de dezembro de 2010. Quando eu deixar a presidência, eu vou discutir a minha vida. Era assim. Portanto, se conversaram com a Marisa, ela não me contou. Eu acho muito difícil ter conversado com a Marisa e ela não me contar. O depoimento na semana passada ao qual o Lula se referiu, que vocês acabaram de conferir, é do ex-ministro e ex-homem forte dele, Antônio Palocci. Ele estava depondo nesse mesmo processo e ele disse que em 2010, Lula e a então presidente eleita Dilma Rousseff tiveram um encontro com o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, pouco antes da posse de Dilma. Nesse encontro, segundo o Palocci, foi discutido
como a Odebrecht manteria um bom relacionamento com o governo Dilma. Senhor ex-presidente, no dia 30 de 12 de 2010, no penúltimo dia do seu mandato, o senhor teve reunião com Emílio Odebrecht e com a presidente Dilma? Essa agenda é mentirosa, ela não existiu. Eu conversei com o Emílio Odebrecht no dia 30 de dezembro, era o penúltimo dia. Eu tinha ido à Bahia inaugurar um milhão de contratos do Minha Casa Minha Vida. E o Emílio Odebrecht me pediu o seguinte: presidente, eu estou em Brasília, eu estou passando o comando da empresa para o Marcelo Odebrecht e eu estava querendo ver se a presidenta Dilma nos recebia. Eu falei, que a Dilma é possível receber? Recebeu. Eu acho que não durou 10 minutos essa conversa. Certo, não tratou de instituto, não tratou. Jamais, eu vou dizer para a senhora aqui, jamais o Emílio Odebrecht, que é um empresário que eu tenho um profundo respeito, tratou comigo de qualquer dinheiro para o... A partir do final de 2015, logo após a prisão do senhor José Carlos Bunlai, essa é a afirmação dele, o senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não tinha conhecimento e fiquei surpreso com o depoimento dele, porque nunca chegou a mim qualquer reclamação de que não estava se pagando aluguel. Porque ele declarava no imposto de renda dele que pagava aluguel e eu declarava no meu imposto de renda, que a dona Marisa mandava para o procurador, o pagamento do aluguel. O senhor ex-presidente tem recibos do pagamento desses aluguéis? Deve ter recibo. Deve ter. Posso procurar o contador e saber se tem recibo. Salvo engano do juiz, esses recibos não foram apresentados ainda, o senhor ex-presidente sabe o motivo? É isso, eu não sei. Nem sei se já foi pedido para os advogados apresentar. Na sequência desse questionamento feito por Moro, Lula fez então críticas ao Ministério Público. O senhor é acusado pelo Ministério Público desde o ano passado de dizer que esse apartamento seria, segundo o Ministério Público, do senhor e que o senhor não pagaria aluguel. Não foi possível levantar? O Ministério Público é muito engraçado. Eles inventaram com o tripé que era meu. Eles agora inventaram que o apartamento é meu e não é. E ele sabe disso. Como inventaram a história do sítio que é meu e não é. Ou seja, 3 denúncias do Ministério Público por ilação. Porque eles têm a ideia de tentar transformar o Lula no PowerPoint deles. E eu poderia ficar zangado, nervoso, mas eu quero enfrentar o Ministério Público, sobretudo a Força Tarefa, para provar minha inocência. Passo seguinte, o juiz Sérgio Moro indagou o ex-presidente sobre o terreno para a construção do Instituto Lula. Esse terreno também seria propina da Odebrecht, isto segundo o Ministério Público. O senhor José Carlos Bunlai, ele prestou um depoimento nesse processo aqui como testemunha. Ele declarou, e aqui eu sintetizo o que ele declarou, que ele teria sido procurado pela senhora Marisa Letícia, a senhora sua esposa, para implementar um espaço institucional para o Instituto Lula. E que esse imóvel da rua Berbeck Brandão serviria a esse propósito. Que ele, o senhor Bunlai, teria tratado com Roberto Teixeira e Marcelo Odebrecht sobre esse assunto. O senhor ex-presidente tem conhecimento disso? Todas as pessoas que trabalhavam comigo, todas as pessoas, todos sabiam que era proibido falar em qualquer coisa de Instituto Lula ou de Instituto de Memorial enquanto eu estivesse exercendo o cargo de presidente da República. Eu vi o Palocci mentir aqui essa semana, mas eu quero antecipar. Ninguém no meu governo, nem muito menos na minha casa, discutia comigo qualquer coisa de Instituto, porque eu dei uma ordem. Não quero discutir o futuro do Lula antes do tesoureiro do PT. Eu não era da direção nacional do PT. O PT tinha tesoureiro e a campanha tinha tesoureiro. Portanto, não havia porquê ir conversar comigo. Eu nunca admiti, nem ao Emílio, nem a nenhum empresário deste país que discutisse comigo um centavo. Nunca. Nesse mesmo depoimento do Palocci, que é objeto dessas perguntas feitas ao Lula, o Palocci declarou ainda que Lula e o empresário Emílio Odebrecht fizeram um pacto de sangue, que previa o pagamento de 300 milhões de reais em propinas para campanhas políticas. Nesse pacto, sempre segundo o Palocci, estavam contemplados o sítio de Atibaia e a compra do terreno para o Instituto Lula. Eu vi atentamente o depoimento do Palocci. Uma coisa quase que cinematográfica. E eu conheço o Palocci bem. O Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador. Sim.
sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. Palocci é médica, calculista, é frio. Nada daquilo é verdadeiro, então. E ele, nada é verdadeiro. Certo. A única coisa que tem verdade ali é ele dizer que ele está fazendo aquela delação porque ele quer os benefícios da delação. Ou quem sabe ele queira um pouco do dinheiro que vocês bloquearam dele. Então eu fiquei vendo o Palocci falar. Ele inventou a frase de efeito, pacto de sangue, com Emílio Odebrecht. Ele fez um pacto de sangue com os relatores, com os advogados dele e talvez com o Ministério Público. Certo. Porque ele disse exatamente o que o PowerPoint queria que ele dissesse. Ele fala, sabe, de um fundo, sabe, que hora é 300, outra hora é 200, mas que ele não soube, ele não estava lá, fui eu que contei para ele. Ele fala do terreno com a maior disfarçatez, que foi na minha casa, que conversou com a dona Marisa, que eu pedi para a dona Marisa, para ele conversar com a dona Marisa, porque a dona Marisa tinha, sabe, era muito brava. Essa mensagem eletrônica que eu lhe mostrei não confirma o envolvimento do senhor Palocci nessa negociação? Eu não sei se ele estava envolvido ou não, doutor. Eu não sei se ele estava, é problema dele, se ele estava envolvido ou não. Eu só não quero que ele me envolva. Se ele está envolvido, se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu. Nesse depoimento de hoje, Lula reiterou que ele se acha vítima de perseguição. O Ministério Público, ligado à Lava Jato, enveredou por um caminho que vocês estão com dificuldade de sair. Então o objetivo é tentar encontrar alguém para me criminalizar. Esse é o objetivo. Em todas as ações que são feitas contra mim, o objetivo. Esses dias eu fiquei sabendo de uma pessoa que foi prestar depoimento na Polícia Federal, de 28 perguntas, 26 foram sobre o Lula. Qual a pessoa? Hein? Qual a pessoa? Não, quando tiver o processo eu venho dizer qual a pessoa. Então, se não é